Eu vou começar a gravar a aula de gerenciamento de custo em projeto. Muito bem. Então, vamos lá. Gerenciamento de projetos, custo. Estamos aqui no plano de aula. Então, vamos lá. O que é o gerenciamento de custo? Tá? O gerenciamento do custo em projeto vai incluir todo o orçamento, toda a parte de estimativa, toda a parte de controle. Estou gastando de mais, estou gastando de menos, como é que está o custo do meu projeto? Tá? Então, o gerenciamento de custo, conforme está escrito, inclui aí todos os processos que vão ver as estimativas e o orçamento, e até o controle de custos, de modo que eu possa ter um orçamento aprovado dentro do meu projeto, e que, de preferência, ele esteja dentro do budget aprovado, que foi lá, está lá no meu termo de abertura do projeto. Certo? Então, aqui eu tenho esses processos. Quais são os processos que eu tenho? Eu tenho o processo de planejar o gerenciamento de custo, estimar os custos, determinar o orçamento e controlar os custos do meu projeto. Tá? Então, eu tenho somente 4 processos de custo. Embora sejam apenas 4, é uma área muito importante, né? Porque muitos projetos dão problemas em custos. Tá? Muitas empresas de fábrica de software, o sucesso do projeto, muitas vezes, está vinculado ao orçamento correto daquele software que foi fechado com o cliente. Né? Se a empresa que está lá desenvolvendo o software errou no orçamento, ela tem prejuízo certo em relação aos custos do projeto. Então, vamos olhar o que significa cada um desses processos. Então, primeiro, planejar o gerenciamento de custos. Quando eu vou planejar, é a mesma coisa com o cronograma. Eu vou estabelecer as minhas políticas. Tá? Como é que eu vou documentar esse custo? Como é que eu vou fazer essa gestão? Vou fazer no Excel? Não vou fazer no Excel? Vou fazer num software que vai controlar o meu custo? Como é que eu vou fazer esse planejamento? Vai ter alguma pessoa responsável por isso que vai auxiliar o GP? Né? Tem empresas grandes que, dependendo dos projetos, tem uma área só de orçamentação. Né? Semestre passado, eu trouxe a Vivian Baltazar, ela era um gerente de projeto da construção civil, ela participou do projeto da ampliação do Shopping Guatemi. Então, ela mostrou aqui para a gente várias planilhas de custo, né, e várias situações de projeto onde a obra parou, né? Teve até um caso, parece que a obra parou, que tinha um ninho de passarinhos, não sei o quê, e aí não podiam mexer no ninho sem falar com o IBAMA. Teve alguma situação nessa linha, assim, né? E a obra parou, então era prejuízo. Então tem todo um controle, ela pôde demonstrar isso no semestre passado. Né? Mas acabou que a Vivian era muita questão de obra civil, né? Não era tanta obra a nível de desenvolvimento de software. Tá? Mas nesse primeiro processo, planejar esse gerenciamento é isso, é estabelecer essas políticas. Como é que eu vou fazer o meu procedimento de custo? Eu tenho uma base de conhecimento, eu vou buscar dessa base de conhecimento para aí sim orçar. Eu orço como? A partir da IAP, eu orço a partir de todas as user stories, como é que eu vou fazer esse orçamento, tá? Então, aqui eu vou planejar o gerenciamento desse custo do meu projeto. A partir do momento que eu decidi, eu vou para a minha estimativa. Então, processo 2 é estimar os custos. O que é estimar os custos de um projeto? Eu vou desenvolver daí uma estimativa, pensando nos recursos monetários, né? No dinheiro que eu vou precisar para executar as atividades. Aqui, a gente vai se basear muito em cima da EAP, da Estrutura Analítica do Projeto. Então, eu vou estimar os custos em cima de cada uma das atividades. Atividade 1, atividade 2, atividade 3, atividade 4, entendeu? Quanto que custa essa minha atividade? E, pessoal, é assim que tem que ser feito, tá? Mesmo projetos com Agile, a gente também tem que passar o custo para o cliente, a não ser que eles chamam que seja projetos que a gente diz que são projetos guarda-chuva, né, onde o cliente contrata X horas e tu vai gastando nas sprints, aí tu não tem tanto esse controle. Mas, olha, eu vou chutar aqui, 80% dos projetos são projetos que o cliente fecha preço fechado, ou seja, ele te dá um escopo e te diz quanto que eu vou pagar. Né? E o que acontece é que muitas vezes se inclui nesses orçamentos um percentual grande de erro,
de 20%, 30%, já vi empresa colocar até 40% em cima do orçamento, porque tem medo que o orçamento esteja errado, tá? Então, o que é o ideal? É eu entender quais são as atividades que eu vou desenvolver e, em cima delas, com um profissional mais sênior que eu tiver, eu estimar as horas, para aí sim eu ver quanto que cada profissional ganha para mim, a partir do número de horas multiplicado pelo custo dele, eu ter o valor do custo dessas minhas atividades, tá? Então, aqui ele dá o exemplo aqui, atividade 1, R$ 1.200, atividade 2, 800, atividade 3, 2.000, atividade 4, 500, tá? E, por exemplo, assim, ó, reuniões também são custos, tá? Pensa numa reunião com 10 devs discutindo arquitetura. É 1 hora, por exemplo, uma reunião que dure 2 horas, vezes 10, são 20 horas de projeto definindo arquitetura. Então, reuniões também têm custo dentro dos projetos, tá? Por isso que essas horas de reuniões entram muitas vezes dentro dos cronogramas, tá? Porque são horas alocadas dos profissionais utilizadas para dentro desse projeto. Não é só codificação, que vale para te fazer a cobrança, né? Então, horas de gerente de projeto, horas de PO, horas de QA, se tem uma equipe que vai testar depois, tudo isso são horas que devem estar alocadas dentro do projeto. Muito bem. Como é que eu vou trabalhar essas estimativas, então? Tá? As estimativas, então, estão dentro de certos intervalos e são refinadas conforme o projeto progride. Ok. A gente tem 2 linhas de estimativa, tá? A gente tem uma estimativa de ordem de grandeza aproximada e a gente tem uma estimativa definitiva. O que é a estimativa de ordem de grandeza? Essa estimativa de ordem de grandeza, geralmente é a estimativa que está no termo de abertura de projeto. Ela é uma estimativa que ela tem uma menor precisão e como está colocado ali, é lá feito no termo de abertura de projeto. Então, por exemplo, você vai fazer uma prova do PMI para gerente do projeto e tem uma questão lá, o quanto que você pode errar no budget que você colocou no termo de abertura de projeto, né? Então, lá no PMI diz que você pode errar até 50% daquele valor, porque você está lá no início do projeto, né? É um valor que você estimou para aquele projeto. Quando que você tem uma estimativa definitiva? A partir do momento que você tem esses dados, que você tem o planejamento, né, onde você refina cada item que você vai calculando, né? Então, para um custo real de R$100, a estimativa de ordem de grandeza teria sido de 50 a 150. Uma estimativa de definitiva de controle, né, onde você vai fazer um monitoramento de controle, teria sido de 90 a 110. Então, isso significa que conforme o PMI, o Instituto de Gerenciamento de Projeto, depois que você fecha todo o planejamento, você pode errar ali em torno de 10%. Mais do que isso significa que você está fazendo estimativas erradas, tá? Quais são os métodos de estimativa? Então, a gente tem as estimativas por analogia, né, que são feitas cedo no projeto e baseiam-se em conhecimento dos valores reais de projetos anteriores similares, muito parecido com o que a gente viu no cronograma do tempo, né? Aqui também a gente trabalha em cima de custo. Então, se a gente pegar de novo aquele exemplo da construção civil, quanto sai um metro quadrado de uma casa construída em Jurerê Internacional? Ah, custa X. Então, se eu tenho X metros quadrados que eu vou construir, eu só multiplico. Tá? Então, o que acontece quando eu faço estimativa por analogia? Ou, por exemplo, eu tenho um sistema de e-commerce que eu já desenvolvi para um cliente. Vou desenvolver um novo sistema de e-commerce muito parecido, né? Então, poxa, eu já tenho conhecimento, eu já passei por um projeto parecido, então eu posso fazer uma estimativa por analogia. O que acontece por uma estimativa por analogia? Ele é mais rápido, né? Mas ele é muito menos preciso. Ele é mais barato, mas precisa de mais experiência, né? Eu tenho que ter vivido projetos, né, similares, muitos projetos similares, para mim realmente entender o que eu preciso colocar no meu projeto. E é uma visão geral. Mas o que vai acontecer? Se tu trabalha com projetos que têm incertezas, é muito difícil você trabalhar para analogia, né? Ah, eu vou estimar um software para um controle de nota fiscal vinculado com a Receita Federal. Ah, eu nunca trabalhei com um projeto desse tipo, então não sei como é que vai ser a integração, não sei como é que eu vou passar os dados, não sei como é que tem que ser o arquivo, né? Então, opa, eu já tenho uma incerteza, então é melhor eu não estimar por analogia. Qual é o outro método que eu posso estimar, então? Posso estimar
de baixo para cima, trabalhando, por exemplo, dentro da minha EAP, tá? O que é uma estimativa de baixo para cima? Então, eu vou estimando cada atividade de baixo para cima na MAP. Quanto que custa eu fazer um relatório final? Quanto que custa eu fazer uma reunião de kickoff, uma reunião de encerramento? Quanto que custa eu fazer uma aplicação de um método? Quantas horas eu vou ter de entrevista? Quanto tempo eu vou tirar para fazer a aquisição dos meus materiais, entendeu? Então, eu vou calculando de cima para baixo cada uma das atividades. É isso mesmo. É por isso que ele é muito trabalhoso, né? E esse é um método mais preciso, justamente porque ele é muito mais trabalhoso, né? Então, aqui a gente chama também de estimativa bottom-up. O que tem em relação a essa estimativa? Ela é bem mais precisa, né? Porque eu vou realmente indo item por item, eu vejo o número de horas, multiplico o meu valor hora de custo pelo valor hora do planejamento, né? E assim eu vou entendendo o que custa para o meu projeto. Então, ele é muito mais preciso, porém mais demorado. Ele aumenta a experiência do time, certo? Porque o GP não pode fazer esse levantamento sozinho. Ele tem que estar trabalhando com o time do projeto, conversando com o time, fazendo reunião, para entender bem o escopo, né? Para aí sim eu colocar o número de horas, né? É claro que muitas vezes, na maioria das vezes, o time não tem acesso ao custo, né? Por isso fica com a empresa. Mas se precisa saber quantas horas se vai gastar para cada um dos itens, para justamente poder levantar aí o custo do projeto. Ele é baseado numa análise bem mais detalhada, e a partir do momento que eu tenho uma estimativa de baixo para cima, eu também tenho isso como base para mim fazer monitoramento e controle. Olha, quantas horas eu realmente gastei no meu relatório final? Ah, não foram 20, foram 18. Quantas horas eu tive na aplicação do método, né? Então, o gerente, a partir do momento que tem uma estimativa bem mais detalhada, ele pode fazer um melhor monitoramento e controle. Muito bem. Posso fazer também uma estimativa PERT, como a gente fez, como eu apresentei para vocês na estimativa do tempo, né? Eu uso um profissional que me diga quantas horas eu vou gastar ou qual é o valor, né, daquele profissional, sendo mais provável, otimista e pessimista, e fazer o cálculo. Em cima disso, eu tenho também o valor. Então, eu também posso usar a mesma estimativa dos 3 pontos, para aí sim eu ter um cálculo do valor. E com isso, eu vou fazer o quê? Eu vou criar um orçamento, né? O que é criar um orçamento? Eu vou determinar a agregação desses custos de cada um desses pacotes, de cada uma dessas atividades individuais, para mim ter aqui em cima, então, ó, o valor do meu projeto. Ah, o meu produto 1, a minha entrega é 2.000, a outra minha entrega é 2.500, então o meu projeto vai sair R$ 4.500. Então, é isso que eu quero que vocês me passem. Quanto tempo vai durar o projeto de vocês e qual é o custo que vocês calcularam, né? E em cima disso, nas conclusões, a gente pode dizer, poxa, eu tinha um orçamento inicial lá de 100 mil, e aí eu fui colocando item a item no meu projeto e eu vi que eu vou gastar 400 mil nesse projeto, tá? Então, é bem importante fazer essa questão do orçamento. Claro que depois que eu crio o orçamento, então, eu vou para o meu monitoramento e controle, né? Que eu tenho que fazer o controle desses custos. O que é o controle desses custos? É realmente eu monitorar esse andamento. Eu verificar se eu estou dentro do meu orçamento, eu verificar o que eu já utilizei desse orçamento e o que eu ainda tenho para utilizar. O orçamento sempre é uma questão muito crítica dentro do meu projeto, tá? É uma questão que eu tenho que ter muito cuidado, né? Isso pode quebrar a minha empresa. Se eu não souber fazer orçamentos direitos, eu posso quebrar a minha empresa, tá? Então, em cima dessas informações que eu passei para vocês, vocês vão calcular o custo que vocês têm dentro dos projetos. Mas, professora, como é que eu vou fazer isso? Vocês vão identificar a tarefa. Por exemplo, eu tenho uma tarefa de desenvolvimento. Quantas pessoas eu tenho nessa tarefa? Uma. Ah, então tá. Mas o meu dev é sênior? O meu dev é júnior? O meu dev é pleno? Não, olha, o meu dev é sênior, né? Eu pago aí R$ 12.000 por mês para esse meu dev. Então, quanto que ele custa hora? Divide esse valor, e aí você vai ter o valor hora desse dev. E aí vai calcular o valor hora vezes a quantidade de horas que ele vai levar para desenvolver aquela determinada tarefa. Então, ele é um processo que ele demora, tá?
Então, por isso que eu deixei bastante tempo para vocês. E não esqueçam que vai ter mais uma aula de apoio também, para que vocês possam terminar, porque eu sei que é trabalhoso, tá? Então, tem que desenvolver bem feito o cronograma do projeto, porque se o cronograma do projeto estiver mal feito, vai calcular mal os custos. Então, eu desenvolvo o cronograma do meu projeto, identifico quantas horas vai levar cada atividade, e aí eu monto o meu time. Ah, então eu vou trabalhar só com Dev, ok, eu vou trabalhar com QA, eu vou ter um PO, eu vou ter um GP, tudo isso vai nas horas lá dentro do cronograma do projeto. E o custo disso, para mim, conseguir chegar no meu final do meu orçamento e ter as respostas certas para que não dê problema dentro do meu projeto. Bom, então, a partir de agora, vocês vão trabalhar nos custos dos projetos de vocês. Tá? Deixa eu aqui só fechar o compartilhamento. Um minuto.